Hoje, porque eles trouxeram essa dobradinha de combinar pintura e barrado e pintura. Isso mesmo. É isso, Vê. Bem-vinda, bem-vinda, Jô. Obrigada. Obrigado. E hoje eu já vou ensinar aquele barrado para quem não sabe costurar como eu. Então a gente não vai usar máquina. Que legal. Então ele vai dar algumas dicas bem legais também pra gente fazer o viés, né, combinando com a pintura e etc. Então tá bem legal a dica aí. Ah, então quem começa é o Jô. Ele começa hoje. Então, dona Verônica, passa pra cá que eu vou ficar do lado de cá agora. Jô, como que você escolhe, você fala pra Verônica assim, pinta alguma coisa que eu vou escolher o tecido, ou você escolhe o tecido, deixa pronto e fala, agora você se vira? Não, é o inverso. Eu executo o que ela pede. Ela é? Porque, na realidade, inclusive, eu tenho dificuldade de enxergar cores. Eu tenho uma questão com luz nos olhos, muita luz, e aí, por exemplo, eu confundo algumas cores. Eu tenho confusão de cores muito próximas. Então, quem ajuda a fazer a combinação, quem faz as combinações é a V. Eu sou a pessoa que executa. Sabe aquela coisa assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ele tem juízo. Isso aí, ele tem juízo. Então, na realidade, ela faz as combinações, né? Quando ela pinta, ou que ela vai pintar alguma coisa, aí a gente, claro, pega vários tecidos e aí faz a combinação, tá? E aí... Isso é bem importante a gente falar. Eu costumo escolher todas as combinações antes de eu começar a pintar. Isso. Por que eu faço isso? Entendi. Porque às vezes, se eu não tenho algum tecido que vá combinar, eu não tenho algum acabamento que vá combinar com a minha pintura, então eu modifico alguma cor da minha pintura para poder combinar com aquele tecido que eu tenho. Às vezes a gente sair comprando, porque a gente que faz artesanato adora tecido, né? Às vezes a gente sair comprando, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então vamos supor, vou pintar banana e xícaras azuis, mas não tem nenhum tom de azul no tecido que eu escolhi. Então eu vou mudar o tom da xícara. A banana não dá pra mudar de cor, né? Mas a xícara já dá, você entendeu? Não dá pra fazer a banana verde, Exato. azul. A verde até dá, né? Mas... Então, assim, você sempre escolhe primeiro todo o acabamento. Então, quando você for pintar, for fazer costura, qualquer coisa, escolha tudo que você pretende usar. Tudo. Eu sempre coloco dentro de uma caixinha as tintas, os tecidos, tudo que eu vou usar, porque daí eu vou trabalhando de acordo com aquilo que eu tenho. Já está reservado. Já está ali. reservado, exatamente. Isso é legal, porque às vezes a gente quer fazer um projeto, aí você cisma com aquele, você vai ver, você não tem ou uma tinta ou um tecido. Exatamente. E aí você falou, olha, dá para mudar alguma coisa. Eu não tenho tinta azul, por que a xícara não pode ser vermelha? Amarela, que é um dos tons rosa. que você vai usar na banana. Exatamente, entendeu? Então, assim... mas será que combina? Amarelo praticamente combina com tudo, né? Então, assim, sempre vão colocar... Eu não sei combinar cores. Será que se eu for trocar para uma xícara vermelha vai combinar? Coloca o vermelho perto do amarelo, vê se não combina. Se você tem dúvida, como diz o Jô, ele é muito visual, né? É assim que você fala? Então, ele é muito visual. Então, eu falo assim, Jô, eu tava pensando em usar aquele tecido. Ele falou, não, se o tecido não estiver na minha frente, eu não sei te dizer se vai dar certo. Então, assim, é a mesma coisa. Tá com dúvida se uma cor combina com a outra? Coloca uma do ladinho da outra e vê se não combina, né? E dá uma fuçada aí no seu ateliê, sempre vai achar na alguma sua coisa. Caixinha, quantos tecidinhos você tem e se o tecido dá. Porque a gente tem mania, não sei você, vê, mas eu tenho mania de guardar um retalhinho daqui, um retalhinho dali. Sim, a gente guarda tudo realmente. Eu vou dar uma dica de como, inclusive, aproveitar esse retalhinho para costura. É justamente isso. Então agora é com você, Jô. Então, dá a dica para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos no pano que está lá à disposição, vocês já viram, né? Então tem a combinação, por exemplo, a gente trouxe 2 tipos de tecido que poderiam combinar. A gente usou o azul, né, pela cor das xícaras que estão ali, então a gente escolheu aqui o azul, mas trouxe alguns exemplos para vocês. Esse aqui eu costurei o viés, mas eu vou ensinar a colocar o viés sem costura, tá? Mas reaproveitando e só com o termocolante. A gente utiliza... por exemplo, esse pedaço que ele reaproveitou não caberia para fazer um barrado aqui. Isso. Então ele reaproveitou para fazer, por exemplo, um jogo americano. Esses aqui são pedaços de tecidos, e que a gente pode recortar, usar uma régua. Isso aqui seria, por exemplo, vamos colocar, colocando os dois assim. Seria um pano de copa, por exemplo, dividido ao meio, ele dá 2 lugares americanos, seria isso? Aí o que ele fez? O tecido, o pano de copa, ele estava muito curtinho pra gente usar como pano de copa. E ao mesmo tempo, esse tecido aqui não cabia nessa extensão, o pedaço que sobrou. Entendi. Aí ele reaproveitou pra fazer assim. Mas ficou muito legal, gostei Ficou da legal. ideia. E nem parece que foi reaproveitado nada, parece que você pensou exclusivamente na peça. Exatamente, você pensou desse jeito. Exato. Então, utilizou o tecido, o desenho que você tiver com régua, ou se você quiser imprimir algum desenho. Também, você pode fazer as bolinhas com copo. Né? Você vai aplicar com tecido e um termocolante que você tiver, conhecer, já utiliza para aplicar. Aí eu vou dar a dica o seguinte, aí aqueles retalhozinhos, ó.
Sempre tem uns que a gente fez também de cheetos, retalhozinhos, por exemplo, sobra. E aí, o que a gente pode fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer o viés para a gente aplicar aqui. E às vezes tá também bom? a gente nem encontra o viés que a gente gostaria, né? Que Também é combine, isso. que fique bonito. É verdade. Então, se você puder fazer o seu próprio viés, fica mais fácil também, né? A peça, vocês vão ver, está todo combinando. Ou seja, ficou o barrado e o viés com o mesmo tecido. Inclusive, Isso você não vai encontrar na compra, você não consegue achar exatamente o mesmo tom, né? inclusive, vou aproveitar para mostrar aqui, olha, tem um barradinho de bananas aqui para combinar com as bananas, mas o mesmo barrado aqui é o mesmo barrado que tá aqui em cima. Ó, tá vendo? Então, ele fez nas duas pontas com o mesmo tecido, mas entre a pintura e o barrado de baixo, ele deu um toque a mais. Então, isso também é legal, né? Sim. Você colocar um extra de alguma coisa combinando com o que vai ser pintado. Exatamente. E aí, fiz ali o barrado, falei, e o viés? Arranjar um viés do mesmo tom, a gente não tinha viés azul, né? Ou um outro viés que ia combinar, ia ser um viés, enfim, muito neutro, ou coloca de uma cor. E aí eu peguei, aproveitei e falei, não, então nós temos termocolante? Tem. Então, eu inventei aqui de fazer o viés. Então, eu vou ensinar para vocês o truque de a gente aproveitar o tecido e fazer o viés para a gente aplicar aqui. Ok. Tá? Então, a gente pega uma tira de tecido, 3,5 centímetros. E aqui o comprimento do seu pano de copa que você vai utilizar, tá? Ou do supla, enfim, de qualquer peça que você vai aplicar, você faz a medição. Então, aqui tem uns 46 centímetros, tá? 3,5. Então, eu recortei aqui uma tira de 3,5, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e medir nessa tira de 3,5, 1 centímetro desta base para o meio. E a mesma coisa desse outro lado, da base para o meio, 1 centímetro de cada lado. Fiz isso, medi, posso usar aquela canetinha fantasma, o giz, né? Pra gente só fazer o risco aqui. E aí, após isso, o que a gente vai fazer? Vai dobrar justamente onde você riscou. Então, acho que deu aqui 1 centímetro, eu coloquei, vou pegar o ferro e vincar ela, certo? E fazer isso em toda a extensão. Essa ainda não tá com termocolante. Não tá. Não, ele tá montando, Só né? montando. Então, aproveitou o tecido. Porque qual é a dúvida? A pessoa fala, nossa, mas o viés, ele tem aquela dobradinha para ficar a borda certinha, para não ficar desfiando, né? Exatamente. Então, aqui o que a gente faz? Já põe essa parte para dentro e a gente vai aplicar o viés, juntando tudo isso aqui. Então, vai uma aplicação só de termocolante. Porque a primeira vez... Porque aí junta as duas bordinhas. Eu vou dizer uma coisa, isso é experimentação. A primeira vez eu sofri. A primeira vez eu fiz o quê? Eu fiz ele aberto, apliquei um termocolante dentro, dobrei, depois apliquei um outro termocolante. Mas E aí, quando foi aplicar o segundo termocolante, o termocolante de dentro grudou no... grudava. Falei, não deu certo essa ideia. E era um trabalhão, era para ser fácil. Então não dava para ser um trabalhão. Então, a gente pratica. Legal que ele já sofreu. Ele fez as experiências para facilitar a sua vida, olha só. Então, segue o que ele tá falando, que ele já sofreu para você não Já ter sofreu, sofrência. exatamente. E sofrência já basta as músicas, pelo né? amor de Deus. Então, ó, dobrou, o que você vai fazer aqui? Eu peguei um em fita já, você corta, ou tem uns que já vem em fita, você corta também o mesmo tamanho. Que vai dar o que aqui, mais ou menos? Uns 2,5 centímetros, ó. É Deixa eu importante que ele seja um ajustar pouquinho aqui, menor. Só para pegar, dá para ver, né? Isso, ó. Tá vendo? Então, eu pego de uma forma que fique sobrando um pouquinho só dos tecidos na lateral. E aí eu vou aplicando o termocolante. Ainda não de maneira definitiva. Não, é aquela... Só para dar aquela grudadinha. Isso, aquela parte que depois você vai tirar a película. Tá. Né? Aqui você vai aplicar a primeira etapa do termocolante, tá? Que é a primeira fase, né? Vai ajeitando. Vai ajeitando e passa colocando, tá? Se você tivesse na máquina, você teria que ir ajeitando também para sair bem dobradinho, né? Então, eu acho que o trabalho maior aqui nesse caso realmente é só essa parte de você ir ajeitando, fita com fita, ou seja, fita de termocolante com fita de tecido e ir grudando. Exatamente. Agora, a questão disso aqui, além de você reaproveitar, é você ter um viés exclusivo, porque você vai fazer com o que você tem em casa, com as combinações que você fez. Você não vai achar esse viés. Eu também acho isso bem econômico, né, Gil? Porque, por exemplo, Sim. hoje em dia um viés no mercado, você faz uns 3, no máximo 5 panos, dependendo do tamanho do viés. E, de novo, é como ele falou, às vezes você vai comprar uma cor para combinar só com aquele pano e não vai usar em outras. Diferente de um tom vermelho, etc. Agora, um poá, vamos lá, um poá de viés
não é com tudo que vai combinar. Verdade. Um poá de acabamento embaixo combina com tudo. Agora, de viés, não combina com tudo. Verdade. Então, assim, Se você fosse tem... liso, ainda você joga em um monte de ideias. Em vários lugares. Então, assim, eu acho que é bem interessante essa parte para você ter um viés exclusivo mesmo, mas, né, combinando com o seu tecido. Eu gostei dessa técnica aí que eu não conhecia. Então, lembrando, você vai aplicar... Repete, porque vocês não viram. Eu quero... não, é só colocar aqui ele e pôs... já Ah lá, vai só para passando. alinhar, ó. Só para alinhar. Nossa, eu gostei dessa parte. Então, ó, Ele pôs e puxou. tá vendo? Ó? Então já vai ficar aqui com o acabamento, ó. Ficou retinho. Ficou até retinho. ter o seu outro modelo aqui, ó, que depois você vai tirar, né? A gente vai tirar agora, ele já vai ficar com essa película, tá? E aí, enquanto vai esfriando esse aqui, então vou mostrar com esse aqui. O que a gente faz agora? Como vem o viés, muitas vezes você precisa ajustar ele, que é juntar as duas partes, para deixar ele... Como ele tá frio, não corre o risco de grudar. Né? E nem você queimar a mão. Gente, nessa fase não passe o ferro, viu? Exatamente. Aí vem, nessa fase você não passa o ferro, senão vai grudar tudo. É só para você vir cá, marcar, tá bom? Pra gente ir para aplicação no nosso tecido. Sabe o tá? que é legal também? Que vocês não precisam fazer a bainha no tecido, que vai ser aplicada. Então, por isso Porque que é bem mais o fácil. próprio termocolante Já vai fazer isso. já vai selar o tecido Exatamente. para não Exatamente. desfiar. Então, Legal, você não isso é bom. precisa. Esse tecido aqui, por exemplo, ele tinha o seu... Como se fala? Esqueci aqui a lateral. Bainha mesmo, a bainha, né? exatamente, a bainha. E vem muitas vezes torto, né? A gente compra, vem torto. Então já aproveitei, alinhei e cortei toda a bainha para poder aplicar. Você é muito metódico com Ele é. medida. É, sou. Eu tô Ele é. percebendo. Sistemático com medida. Sistemático com medida. O trem veio torto, ele já mete. Às vezes eu falo assim, mas Jô, clientes diferentes, elas nem vão notar que tá faltando 4, 5 centímetros. Não, mas eu vou notar, ele fala. Então eu acho isso muito legal também, Eu também porque a acho. qualidade, não importa qual cliente seja, a qualidade é a mesma. É verdade. Ele fala, eu vou notar. Acho isso legal. Exatamente. Então, ó, então a gente vai fazer encontrar as duas partes, certo? Pra gente começar a aplicação. E aí, gente, com paciência, com tranquilidade, tá? A gente vai começar a fazer a nossa aplicação, tá? Então tá aqui o desenho que vai ser utilizado. Nesse caso aqui, como a gente está na TV, a gente inverteu. Você pode pintar tudo primeiro e depois aplicar. A gente só inverteu aqui, que é geralmente o que a gente faz, né? A V pinta tudo. Faz do outro lado, amor, que aí vai ser Melhor, para pegar a câmera, né? Não, do outro lado que eu falo aqui. Aqui, ó, embaixo, né? Isso. Vamos lá, então. Então, eu peguei e fiz aqui a parte ou de baixo ou de cima. E outro detalhe, gente. Mas e para fazer aquela curvinha, né? Você aplica até a ponta aqui, ó. E quando você for aplicar o segundo, você faz um recorte em V. E aí pronto, dá o acabamento. E dá certinho. E dá certinho, porque fica um sobre o outro, faz o acabamento. Você não precisa, porque muita gente reclama de colocar o viés, é fazer aquela volta. Certinha, né? a volta. A volta, né, borboleta, certo? Então a gente encaixa aqui, ó, fez exatamente o meio, tá? Gente, mas você fazer o seu próprio viés é muito prático. Meu Deus, você não fica na dependência de vai num bazar, vai no outro, Sim. vai no outro. Porque Mas não eu acho que foi encontra. numa dessas que o Jô decidiu fazer Foi. isso mesmo, porque eu precisava muito para ir em algum lugar, uma peça, não tinha o viés que combinava, não adiantava, não gostava de nenhum que ele me mostrava, porque isso foi eu que escolhi as cores. Ele falou, peraí que eu vou dar um jeito então. Aí que ele se virou. E aí, etapa a etapa, você vai aplicando aqui, ó. Você dobrou, certo? Com tranquilidade. Você Lembrando que ele já tirou a película já protetora. tirei a película, tá? Vinquei e Mas vou nesse caso é colocando. importante passar de um lado e de outro, né? Sim, você passa todo de um lado, depois você volta, vai passando do outro, tá? Então, a gente vai aplicar aqui, primeiro de um lado, depois o outro, porque aí a gente sabe que demora um tempinho para a cola aderir. Enquanto a cola ainda está quente, isso funciona com 99% dos termocolantes do mercado. Enquanto a cola está quente, ela ainda pode sair do Sim. lugar, etc. Por isso que a gente gosta de trabalhar com a peça já fria, tá, gente? Exatamente, por isso que tem que dar um tempinho, pelo menos, para poder ela aderir bem à cola, para justamente não ter esse problema de ficar escorregando, né? Isso. Outra coisa importante é vocês pesquisarem, quando for comprar o termocolante, que tem várias lojas de artesanato, você encontra super fácil. Quando vocês forem pesquisar, verifiquem se é o definitivo ou o provisório. Porque o provisório, você tem que fazer alguma costura em caseado, cima. uma costura. Ah, mas para que serve então o provisório? Para as pessoas que preferem usar para poder deixar a costura bem retinha. Você usa ele primeiro e depois costura em cima. E tem o definitivo que você não precisa casear ou costurar em cima, tá? Então sempre olhem E isso. pode lavar, que não tem Exatamente. Isso, esse aqui você pode lavar. As peças, tem outras peças ali que estão à exposição que estão já com esse viés, tá?
Cris Zanotti, boa tarde, amigos do Mulher.com. Verônica e Jô, que delícia ver vocês no programa. Saudade, Cris. Então a gente delícia. passa no verso também para garantir, tá? Para aderir tudo. E tem sempre que segurar um pouquinho, né, Jô? O ferro. Sim, Ferro. sempre segurar um pouquinho, exatamente. Aqui, gente, porque é por causa da questão do tempo, mas geralmente eu deixo, né, um tempinho em cada Pelo cada menos lado. de 15 a 25 segundinhos. E depois a gente reforça. Acabou tudo isso aqui, depois, quando for acabar esse, eu reforço, né, a colagem para não ter nenhum risco, tá? E olha, fica perfeito. Vocês perceberam o quanto fica bonito e bem acabado? E a gente fez bem rapidinho, você vê? Ó, depois você vai fazer o acabamento. Então, ó, essa é a ideia. Você vai fazer em toda a superfície, você tem um viés exclusivo. Dos 4 lados. Dos 4 lados você vai poder fazer. Então, e claro, aquele exemplo que você mostrou, por exemplo, o que eu fiz? Primeiro eu fiz a parte de cima, o recorte que eu queria, apliquei e depois eu vim com o viés para fechar o acabamento. O viés já é selando tudo já que vem já selando foi aplicado, tudo. entendi. Porque aí você não tem problema só Mas ficar esse nem aqui o fio. você não colocou, ó, você colocou Esse do não precisou. lado. Esse não Porque precisou. é o que a gente falou, o termocolante ele já serve como, igual a gente usava Exatamente. termolina, sabe, para não desfiar aquele produto. Lembro. Então, é a mesma coisa. Exatamente. O termocolante já que ajuda nem nisso. já tem, você não precisa nem costurar, né? Você já fica com o acabamento. E esse aqui, mesmo que você tenha aqui soltando, não vai ter mais nenhum problema. Você vai aplicar e, gente, lavar, passar à vontade, fica fixo. Então essa é a E proposta. outra coisa, às vezes o pessoal fala, ai, mas o meu descolou. Pode ser que você tenha batido num movimento da máquina, mas é delicado. Todas essas coisas são delicadas. Tem gente que bate na máquina como se batesse pano de chão. Depois fala assim, ai, descolou. Pega o ferro, passa de novo. Exato, a cola Faz tá lá, com é só você ativar ela de É novo. só ativar ela de novo. Isso que a Rita falou é muito sério, gente. Sério que eu digo o seguinte, porque quando eu vendi as peças, hoje a gente já não vende mais, porque eu faço para vir para cá, para as feiras e cursos. Mas quando eu vendia, a pessoa recebia e falava assim, na primeira lavagem desbotou. Isso também, como diz o Jô, a gente vai aprendendo. Aí eu perguntei para ela, como você lavou? Eu esfreguei. Gente, não se esfrega um trabalho artesanal, né? Tudo bem que vai chegar um tempo que talvez você precise esfregar tal, mas aí depois de muito tempo. Quanto menos você esfregar, quanto mais você cuidar dele, mais ele vai durar. Com certeza. Então, assim, isso também é uma questão que eu falo. Aí eu aprendi que, ao mandar um produto para o cliente, eu mando orientação de lavagem. Porque se ele falar assim, desbotou. Então, na orientação, eu estava te dizendo que não pode esfregar. E nem colocar nenhum tipo Alvejante. de alvejante. Vai desbotar. Você tá pegando um tecido e fazendo isso aqui. Ele vai desbotar, concorda? Os nossos tecidos também, eles não esgarçam quando faz isso? São camadas de tinta que foram colocadas ali, não dá para esfregar, né? É a mesma coisa com termocolante, como você falou. Ou com qualquer costura, com qualquer bordado. Já pensou você esfregar um bordado? A linha vai soltar. Inclusive, eu vou pedir para os meninos mostrarem para vocês as pinturas que a nossa querida Verônica fez, juntamente com os acabamentos que foram feitos pelo Jô Gonzaga. Então, se vocês olharem todas essas peças, vocês vão ver o seguinte, como eu vou passar uma bucha ou esfregar com a mão um trabalho como esse? A Verônica sabe, desde o primeiro dia que eu conheci o trabalho dela, eu falei, não são pinturas de pano de copo, isso aí são telas. Verdade. Né? São telas, porque são, assim, peças exclusivas, lindas, reais. Então, o que nós falamos hoje aqui serve para qualquer outro trabalho igualmente caprichado que você comprou para cobrir um bolo, para decorar a cozinha. Às vezes a cozinha está toda limpinha, você quer dar um toque, você põe lá em cima do fogão aquele pano para deixar a cunhada com inveja, entendeu? Mas é só isso, né? Na hora de lavar, é uma aguinha, um sabãozinho bonitinho e varal. Exatamente. Dá uma dica aqui também na questão do tecido, tá? Tá. A gente reaproveita, mas tomar cuidado também com qual tipo de tecido. Se é algodão, por exemplo, esse aqui que é um chita, né? Aqueles chitas são mais vazados. Na hora que você vai aplicar a cola, é importante você ter uma superfície, como, né, eu usei aqui uma tábua como essa. Específica. Né? Por quê? Porque vaza a cola. Essa é uma experiência também que eu tive com tecidos que são furados, vazados. E tomar cuidado para cetim. Cetim já não dá, né, gente? Dependendo do tipo de cetim. Não aguenta a temperatura, você colocar o ferro em cima e colocar um termocolante. Então, achei linda a ideia. Aí vou pegar uma fita de cetim e tacar, né? E aí pode ter problemas, tá? Então, alguns tipos de tecido, o algodão, ele não deixa
transpassar, né? Atravessar a cola. Ele segura a cola. Ele segura. Agora, alguns que são mais vazadinhos, como esses chitas, por exemplo, que a gente fez até para um bolo, né, de festa junina. A gente fez pra cá também. Fez pra cá também, né? Isso, então. Aí tomar um cuidado, porque é outra experiência. Comecei a passar, quando eu fui ver, eu tava usando um tecido embaixo, grudou com o tecido embaixo, porque a cola atravessou. Então é importante vocês entenderem que, eu sempre falo isso também na questão da pintura. Ah, qual é o melhor tecido para pintar? Pega um pedacinho de tecido e testa. Isso né? É que o Jô, você sabe como é homem, né? Não testa nada, você só vai fazendo, né? Mas o certo é vocês pegarem um pedacinho do tecido e testar. Testou, deu certo, manda bala no trabalho. É, parece que a gente viu aqui, tá vendo? A gente foi cientista artesanal, a gente pesquisou, deu tudo errado, que deu errado, só trouxe certo. O processo do Jô aqui é empírico, ele faz, ele dá realidade, porque ele faz, é a experiência. E aí só trago o que deu certo aí, ó. E é isso aí. E olha, mas a gente não para por aqui, porque hoje a combinação com esses dois artistas é assim, como fazer esta combinação dos barrados, dos aviamentos com a pintura. Então, nós mostramos aqui que tanto faz escolher todos os tecidos, aviamentos, como que você vai colocar, o tipo de régua, etc. E depois você olhar para a peça e falar, aqui cabe tal coisa. Pode acontecer isso, né, Verônica? Pode sim. Mas também é aquele jeito que você falou, bom, então eu vou fazer essa pintura com essas tintas, com esses aviamentos, já deixar tudo separadinho. Exatamente. Facilita bastante o trabalho. Facilita muito. Então, daqui a pouquinho eu venho com você. Jô, você não foge de mim. Fico aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Obrigado aí a quem já está mandando carinho. Pode continuar mandando, porque ainda vou estar aqui com a V-Arts, tá, Verônica? A Selenir Rosa colocou lindos os trabalhos de pintura. E são lindos mesmo. Não tem como não achar lindo. A Maria Lindalva Silva fez a pergunta, antes até a gente começar com a Verônica. Jô, que tipo de termocolante é esse? São os permanentes, tá? Você encontra ele em folha, ou em rolo, em fitinha, tá? Ou por metro, depende da marca que você vai escolher. Qualquer termocolante, desde que ele seja o permanente. Definitivo, né? Definitivo e permanente, tem dois, né? O que vai, o seguinte, se você utilizar ele não vai sair, você vai lavar, tá bom? Tá? E ele sempre tem uma parte, enfim, como o outro, uma parte muito mais brilhante, que é a cola que você vai aplicar do primeiro lado. Uma parte, há um teste, né? Você usa uma caneta, você testa, cadê uma caneta aqui, você testa o lugar, por exemplo. Vamos testar já. Para testar, tá vendo? Você põe um pontinho que se pega a tinta ou não na cola. Termocolante não pega? Não, no termocolante pega, você usar, fazer o teste, que esse é o termocolante que a gente utiliza. Esse é o lado que vai proteger. Esse é o lado que cola. Que vai grudar, exatamente. Gente, se você encostar o ferro nesse lado aqui errar... Exatamente. E o Jô já fez isso também. É um trabalho bem grande você tirar. Jô, vamos encostar aqui e chorar, filho, porque eu já fiz isso também. Você vai aprender os truques, tá vendo? Gente, pra tirar depois do ferro, eu inverti o lado. Vê. Então não errem, pelo amor de Deus, o lado do E aí na hora de aplicar, faz o teste com a canetinha, qualquer coisa na pontinha, você vai ver. Pegou a tinta, é o lado da cola que você vai aplicar primeiro no tecido. Eu vou até aproveitar, antes da gente começar, tem um aqui na frente, se as câmeras puderem mostrar, ó, que é esse de limão com cupcake. Tá vendo que o viés, ele tá todo chevron também? É um chevron. Também, foi viés que o Jô fez. Isso, Olha aí. Tá vendo? É o retalho lá de baixo, ó, tá vendo? Olha Então, só como combinou super, tá vendo? Ficou muito legal. E aí, esses foram os primeiros que a gente aproveitou mesmo. Se você encontrar, tem umas emendas, foi aproveitando o retalho do tecido. Mas ali a emenda nem aparece. Foi aproveitar. Ele, ao invés de te cortar uma tira porque não dava o tecido, ele foi emendando assim. Ele foi aproveitando o desenho do chevron e emendou E foi emendando e nem aparece porque o chevron você fez a combinação. Caprichoso, menino, hein? Você viu? E agora, Vê? Agora a gente vai pintar as bananas. Uhul! Agora a gente vai pra minha praia, que é a pintura e tecido. Bom, já trouxe aqui riscadinho, tá? Então, como vocês viram, eu fiz a combinação de azul com amarelo. É como eu falei pra vocês lá no começo, quando a gente tava fazendo o barrado. Tem dúvida se as cores combinam? Coloca uma do lado da outra, tá? Também dá pra vocês pesquisarem na internet como paleta de combinações com o amarelo. Aí ele vai te dar todas as cores que combinam com o amarelo. Isso é super fácil também. Hoje é super simples, né? Bom, então vamos lá, vamos começar pela banana. Como vocês sabem, quando a gente vai fazer pintura realista, toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa. A gente não preenche tudo de uma cor para depois ir trabalhando as outras. A gente vai colocando cada cor no seu devido lugar. Então, onde eu quero mais claro, eu vou trabalhar com um amarelo mais clarinho.
Movimentos que seguem a pintura, ou seja, que seguem o risco, tá vendo, ó? Então, como a minha banana, ela tá assim mais na horizontal, o meu movimento de pincelada vai seguir também na horizontal. Aqui onde eu quero mais escuro, eu vou vir com um pouco do amarelo ouro. E também com um pouquinho do amarelo cádmio, ó. Se vocês pegarem uma banana real, o que dá realidade para os nossos desenhos? É você colocar o maior número de informações possíveis nele. Ou seja, você vai colocar todos os detalhes que você enxerga quando está olhando uma banana. Ah, Vê, você pintou olhando uma banana? Sim, eu peguei uma referência na internet e fui pintando de acordo com aquela referência realista. Uma foto de um cacho de banana. Não é cacho, é penca, né, que fala? Penca de banana. Uma vez eu tava numa live de uma moça, aí começou a discussão, é penca ou é caixa? É penca ou é caixa? Aí descobriu que caixa quando é o que tá na árvore, aquele penduradão. Aí isso com ficou na minha todas cabeça. as pencas. Isso. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ó, e aqui eu vou colocar um pouquinho de um tom mais escuro, que é o ocre ouro, só pra deixar essa parte um pouquinho mais escura mesmo. Preenchi, tá vendo, ó, que a gente tem essas cores bem diferentes só no preenchimento. Outro detalhe importante é que vocês vão ver que o meu risco ele tá bem escuro, ó. Pra quem tá começando, se deixar o risco tão escuro assim, vai dar muito trabalho pra cobrir. Ah, Vê, então por que você deixou escuro? Pra poder aparecer o desenho pra vocês no vídeo. Porque o ideal é que a gente deixe bem clarinho, tá? Principalmente quando a gente vai pintar elementos claros, como é o caso da banana. Uma pergunta. Sim. Você fez a transferência do risco pra cá? Sim. Tá, então esse é um desenho da Verônica, é exclusivo da Verônica, você não vai encontrar em outro lugar. Então, quando você pegou o seu risco para transferir para esse tecido, você usou o que para fazer a transferência? Eu uso carbono. Eu gosto de usar o carbono aquele de alfaiataria, que é mais feito de giz, parece um elemento de giz. Por quê? E eu prefiro usar o vermelho ou o rosa. Aí você vai falar assim, mas esse aqui não é vermelho. É porque esse aqui é daqueles antigos de formulário contínuo. Sei. O de formulário contínuo é perfeito para usar, porque ele não mancha, ele não deixa muita... Só que ele não se vende mais. Só que a minha mãe, ela trabalhava em escritório, isso há 20 anos atrás, e ela me deu um monte, e durou até hoje. Eu tenho um rolão gigante, enfim. O que vocês podem fazer, já que esse é difícil de achar? Vocês podem usar aquele de alfaiataria, o vermelho ou o rosa. Por quê? Porque são cores e ele tem a base meio de giz. Então, quando você for passar a tinta, parece que ele se dissolve na tinta. Então, ele vai acabando complementando o seu desenho, aí não fica tão marcado. Legal, essa dica é boa. Então, só está pretinho desse jeito aqui para você visualizar. Exatamente, mas normalmente eu uso esses de alfaiataria. Bom, ó, preenchi toda a nossa banana. O que a gente vai fazer agora? Um pouquinho do tom mais escuro, que é o siena natural, a gente pode fazer aquela divisão que a banana tem, ó. Vê, por que a divisão não tá riscada? Porque a gente não pode ter um risco tão escuro assim no meio da banana. Não vai cobrir, tá? Então, a gente vai fazendo a divisão mesmo, conforme vai pintando. Aqui também a gente pode colocar um pouco, ó. A minha bananinha é aquela que não é de propaganda de supermercado. A minha bananinha é aquela que foi batida. E ficou lá no final da xepa. Isso, é essa minha banana. Não é aquela de folhetinho, não. É aquela que tá toda marcadinha. Já tá amadurecendo, né? Já tá amadurecendo. Ó, coloquei um pouquinho do escuro também para fazer essa divisão. Vou pegar um tiquinho de nada, ó. É bem pouquinho mesmo de sépia. Tá vendo no meu dedo, ó? Bem pouquinho. Para fazer aqui embaixo, ó. E eu vou trabalhar com toda a base úmida. Vê, o que é base úmida? As cores que a gente usou para preencher. Por que você está trabalhando com ela úmida? Por que está trabalhando com a base úmida? Porque eu não quero que essa tonalidade, por exemplo, ao aplicar aqui, fique dessa cor. Eu quero que ela fique mais clara. E para ela poder ficar mais clara do que aqui, ou seja, menos intensa do que no potinho, a base precisa estar úmida. Úmida com a tinta que você já tinha colocado embaixo. Exato. Então não tem que esperar secar para aplicar. Nesse caso não, tá? Vou colocar um pouquinho de verde, porque a minha banana tem graus de maturação diferentes. Então, eu venho aqui com um pouquinho do verde. Ó. Bem pouquinho, tá vendo, ó? Para preencher, bastante tinta. Para fazer efeito, menos tinta. Então, para fazer esses efeitos que a gente tá fazendo agora, a gente vai usando menos tinta, ó. Vou fazendo todas as divisões, todos os detalhes que eu quero da minha banana. Aqui eu quero ela um pouquinho mais escura, porque tem uma encostada na outra. Ó. Espaço das Artes. Oi, Vê, Jô, Rita, beijos. Beijo! Beijo, carinho também. A Alessandra Rodrigues colocou essa prof é top. Ah, obrigada.
Delícia isso, né, Jô? Você fica todo orgulhoso, né? A gente fica babando. Ele pensa que a gente não vê, mas ele fica todo orgulhoso aqui. O que eu vou fazer agora? Já vou colocar um pouquinho do branco, porque a banana ela não tem uma superfície refletora. O que é uma superfície refletora? Como Ela a não... maçã, por exemplo. Isso, ela não parece que está envernizada, que tem uma película de verniz. Então o branco dela, quando bate luz, é bem mais clarinho. Tá vendo, ó, que só assim a gente já deu um toque na nossa banana, certo? Vou pegar um pincel um pouquinho menor agora. E a gente vai fazer aquelas manchinhas da minha banana, como eu falei, eu quero ela mais batidinha. Pouquinho de tinta, ainda vou tirar o excesso e eu venho aqui trabalhando, ó, as manchinhas que eu quiser. Bem pouquinho, tá vendo? Então eu vou fazer umas mais clarinhas. Só umas manchinhas de nada, ó. Alguns são tracinhos, outros são pinguinhos, outros são bolinha, tá vendo, ó? Aqui eu vou colocar só um pouquinho também. Já tá. Gente, olha, e você pegou desde o comecinho com a V fazendo isso, passo a passo, pintando a banana. Olha Isso, como eu queria mostrar pra vocês que a gente trabalha tudo com ela ainda úmida, eu quis trazer pra fazer desde o começo com vocês mesmo, né? Ó, aí algumas a gente pode fazer mais escura, então eu vou pegar um tiquinho de nada de preto e fazer aquelas bolinhas que às vezes tem, né, na banana, da própria casca dela, né? Ó. Quanto mais batidinha a gente fizer, mais vai parecer que a nossa banana bateu mesmo, parou em, né, você bateu ela em algum lugar, ela teve aquele machucadinho. Em volta desses batidinhos, a gente vai pegar quase nada de branco e eu vou repetir. Vejam que eu tô fazendo tudo com tudo ainda úmido, não tô esperando secar. Eu venho com um pouquinho só de branco, ó, ao redor. Ah, Vê, mas pra que esse branco? Pra eu mostrar que esse mais escuro é um buraquinho. Então, toda vez que eu tenho uma cor escura e coloco uma cor clara perto dela, eu mostro que é, de repente, um buraquinho. Ou tá? seja, o escuro é a profundidade do... Exato. Isso a gente pode ver, por exemplo, no trabalho aqui na frente também que tem os caquis. Os caquis é a mesma coisa, ele tem uns buraquinhos e aí nesses buraquinhos eu fiz dessa mesma forma. Ah, eu quero ver os caquis, mas daqui eu não vejo. Amo caqui. Ó. Agora a gente pode fazer a pontinha. Para a pontinha é bem simples. Eu venho aqui e preencho com sépia, encho o pincel de tinta, ó. Porque esse não é um pincel de preenchimento, mas como ele é pequenininho, ele faz bem o meu cantinho. Venho aqui, dou umas batidinhas com sépia. Dessa batidinha eu posso fazer bem pouquinho assim, ó, de puxadinho. Tá vendo? Ó, só para deixar mais bagunçadinho ainda, ó. Certo? E depois a gente vem fazendo um pouquinho de preto. Porque não é redondinho. Não é? Redondinho. Isso. Ó, aí eu venho fazendo um pouquinho de preto. Vocês sempre vão me ver usando o verbo eu posso. Por que isso? Porque, ó, até aqui provavelmente vocês vão falar, tá lindo já, não precisa de mais nada. Mas se a gente colocar mais um detalhezinho, por exemplo, um tiquinho de nada de branco assim, ó, ele vai ficar ainda melhor. Tá vendo? Não que você... É como eu falo, eu sempre coloco eu posso. Vamos fazer mais uma que eu vi que a gente tem tempo. Então, vamos fazer mais uma, dessa vez um pouquinho mais verde. Vou lavar o meu pincel, a gente tá usando o 454, que é aquele pincel mais durinho, tá? E de novo, ó, onde eu quero mais escuro, vou trabalhar com mais escuro. Pra preencher bastante tinta no pincel, não adianta colocar pouquinho. Ó. Banana é uma coisa muito rapidinha de se pintar. Aqui onde eu quero um pouquinho mais claro, vou trabalhar com um amarelo mais claro. Essa banana é banana prata, viu, gente? É, os tipos de banana já é com jô, porque... Prata, É prata ou não é, Jô? é prata. Não é? Tipos de banana já é com jô já, porque a gente brinca, né? Todo mundo conhece o jô, sabe que se o jô ficar perdido numa ilha deserta, se tiver frango, requeijão, banana e farinha, pra ele tá bom. O requeijão é industrializado, mas se for um cacho de banana, uma penca de banana, uma galinha, um quilo de farinha, eu Pronto. sobrevivo. Entendeu? Eu queria um cacho de banana. Acho que penca você vai passar fome, cara. Ele come, se deixar, ele come banana e cuscuz o tempo todo. Sério? Sim. Ele é nordestino, né? De Recife, né, amor? Isso, Recife. É. Aí ele... Um beijo aí pro pessoal de Recife. Passaram tantos perrengues esses dias aí, esses tempos, Sim. né? Verdade. Ó, então, ó, deixei aqui a parte de cima mais clara, que é o que eu quero, e aqui a parte de baixo mais escura. E agora a gente vem brincando com as outras cores. Vou fazer a minha divisão, ó, com siena natural. Essa aqui eu quero um pouquinho mais verde do que as outras, então eu vou colocar mais verde, ó.
Sempre pouquinha tinta e vai trabalhando no sentido do meu desenho. Se eu trabalhar com movimentos circulares aqui, eu vou tirar os efeitos que eu quero. Então, eu vou trabalhando, ó, no sentido do desenho. Aqui vou deixar um pouquinho mais verde, lá em cima também, ó. Eu acho que você vai ficar muito feliz com o que eu vou dizer aqui agora. Alessandra Rodrigues dos Santos colocou assim: vou dar um depoimento breve. Dou aulas de pintura também há mais de 20 anos, mas os conhecimentos com a Verônica Silva está sendo um divisor de águas. Gratidão. Obrigada. Legal, que bom que a gente consegue trazer a Verônica de vez em quando. que olha, difícil. Ela alimenta mais essa, não traz outro junto, né? Não, mas eu... Agora virou... Fih, agora vocês vão ter que se acostumar, porque agora não dá mais para fazer separado, não, viu? Eu falei pra você. Tem que brincar com as alunas delas, é o seguinte, toda vez que vinha, você tem que dar audiência, porque elas reclamam que nas lives eu não apareço, só aparece a ver, só faço a produção. Aí fala, eu só vou aparecer ele agora só fica lendo os comentários. Só vai aparecer quando for aqui, legal. Ele fica lendo os comentários, aí as meninas falam assim, você não vai aparecer? Eu quero ver você, eu quero conhecer você. Que legal. Ó, olha só que legal, sem as batidinhas, uma mais verde. Tá vendo como a gente já vê, ó, aquele quadricular que a banana tem, né? O que a gente vai fazer agora? As nossas batidinhas. Já coloquei um pouquinho de branco aqui, como vocês viram. Agora a gente vai fazer as batidinhas de novo. Pouquinho de sépia. Faço umas batidinhas maiores, outras menores. Um pode ser retinho, outro pode ser bolinha. Uma coisa importante de eu falar tá vendo aqui, ó, eu padronizei, ó. 1, 2, 3, certinho. Quanto mais padrão a gente deixar, menos realista vai ficar. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar um. Como a tinta tá molhada, ó, venho com o pincel sem tinta, olha só como é fácil de tirar. Tá vendo? Já perdeu o padrão. Já perdeu o padrão. Tudo bem que eu gosto de contar história para as minhas pinturas e podia ser alguma coisa que tinha padrão quando bateu. Bateu no caixote tem uns padrõezinhos, né? Tá contando história. Tô contando a Lenira história. Arruda colocou Prof. V. Arrasa. Se eu falo Prof. V arrasa, não parece nada, né? A Maria Inês Oliveira, essa pro é nota 1000. Obrigada. Nilzete Jerônimo mandando coraçãozinho. Jéssica Campos com a gente, sempre conosco, né, Jéssica? Um beijo, boa tarde para você também. E uma pessoa muito querida de todos nós aqui, Célia Bonomi, assistindo a gente, colocando. Saudade de você. Agora sim, pelo meu perfil. Oi, Vê, Jo e Rita. Oi, Célia, saudade de ti. É porque quando ela mandou pelo Espaço das Artes, né? Sim. Agora mandou, agora pelo perfil dela. Agora deu pra ver que eu sei, fia. Quem mais tá com a gente? A Keila Lacerda, Keila Dor Carvalho. É difícil de falar, hein? Lacerda, boa tarde, amo vocês. Quem mais tá aqui? Respondemos. Um beijo aí para Laudeir dos Santos Pereira, de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Um beijo para você, viu? Tereza Ribeiro de Campinas, ela falou assim, que prático. Porque acho que foi no momento em que você estava fazendo. Também achei super prático, Tereza. Esse eu consigo fazer. Pra gente que não conhece é perfeito, né? Pra gente que não sabe, eu, por exemplo, não tenho aptidão pra costura. Eu brinco com as meninas, elas falam que a minha memória RAM já tá cheia com cores de tinta, com cores pra combinar, etc. Então eu não tenho a menor aptidão pra costura. Então isso aí já facilita a minha vida. E olha, tô aqui agradecendo o carinho e nós estamos já disponibilizando os contatos da Verônica Silva, do Jô Gonzaga, porque procurou ver artes. Acha você. Isso aí. Tem os cursos, as ideias, os produtos, enfim. Tudo que você precisa dentro desse universo da pintura realista, você consegue com a Verônica. Então tá aí, olha, o telefone e também o Instagram, que é fácil, @varts. Isso aí. Certo? Certíssimo. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Vocês dois são muito queridos, dois amigos. E eu espero que vocês não demorem para vir, viu? Pode deixar, não vamos demorar não. Vou ficar pegando no pé dele. Agora que ele que prometeu dessa vez para vocês, então ele tem que voltar. Então, Fih, já vai pensando. Já vai pensando o que você vai ensinar da próxima vez, porque você tá na nossa mira agora.